Olá, mecânicos automotivos, sejam bem-vindos para mais um podcast da Tríade do Mecânico, um movimento que visa valorizar a categoria da reparação automotiva, unindo 3 pilares como base para o sucesso, que é a base técnica, gestão de oficinas e gestão de pessoas. A gente acredita que com esses 3 elos importantes, o mecânico consegue se tornar um empresário referência no setor e ter sucesso com a sua oficina, que é o que é mais importante, né? Falando em oficina, daqui a pouquinho eu vou apresentar nosso convidado de hoje, né? Mas primeiro eu gostaria de falar que estou aqui com a minha irmã Priscila Rodrigues, idealizadora do projeto Tríade do Mecânico, e eu sou o Rodrigo Rodrigues, todos me conhecem da Autopeças Rodrigues, mas a gente tem esse projeto com muito carinho e vem batalhando diariamente nele, né, Pri? É isso mesmo, pessoal. E também o projeto foi inspirado no livro do meu pai, de Mecânico Empresário. Vou mostrar para vocês, porque a inspiração veio a partir do momento que ele escreveu esse livro, porque aqui ele fala qual foi o caminho, a trajetória para ele sair de uma cidade do interior de Minas Gerais, né? Ele veio para São Paulo com dinheiro para passar um mês, veio com um bilhetinho de um telefone de um conhecido em São Paulo e veio com o ofício de mecânico, né? Que o bem mais precioso que uma pessoa pode ter é um ofício. Então, ele veio para São Paulo com esse ofício, ele prosperou, ele conseguiu emprego, ele montou um negócio, montou uma oficina, montou uma Autopeças, que é a Autopeças Rodrigues, teve uma família maravilhosa, né? Formou 5 filhos na faculdade, conseguiu comprar uma terra lá na terra natal dele, então ele conseguiu prosperar na vida a partir da profissão mecânico, né? E uma das coisas que ele conta no livro é que em algum momento, né, ele caiu a ficha que ele não era somente um mecânico, ele era um mecânico e um empresário. Foi quando ele começou a agir como empresário, anotar todas as despesas, né, olhar para números. Foi aí que ele foi percebendo como que ele faria para crescer. E outra coisa que ele destaca muito no livro, e que a gente fala demais aqui, né, que é o pilar pessoas, são as habilidades comportamentais. Então, na trajetória dele, ele era uma pessoa muito resiliente, com foco, determinação, pensamento positivo, né? Nunca foi de reclamar, de falar mal, de se envolver em fofoca. Então, essas habilidades comportamentais, né, foi a grande ouro, né? Grande diferencial. O grande diferencial dele para conseguir chegar onde ele chegou. E isso se destaca com outros empresários, quando você vai atrás, né? Perguntar, inclusive a gente estava conversando recentemente com um empresário, ele estava lendo um livro de CEOs, né? E eu comentei do livro do meu pai, e ele falou assim, mas como assim? Eu falei, não, meu pai, foi um momento que ele percebeu mais da habilidade técnica do que a habilidade comportamental mais importante que a habilidade técnica. E esse rapaz falou assim, não, mas tem um livro de CEOs que todos os grandes CEOs da empresa estão lendo, que está justamente defendendo que 30% é habilidade técnica e 70% é habilidade comportamental. Então, lá atrás, né, em uma geração anterior, né, num livro de um mecânico, a gente tem uma dica, né, de desenvolvimento de habilidade comportamental, tanto quanto os CEOs de grandes empresas estão estudando e falando. Então, a Tríade do Mecânico é esse movimento, a gente traz aqui hoje o podcast para contar histórias inspiradoras de mecânico, mas a origem dele veio na criação do livro, né, na essência do meu pai de mecânico empresário. Eu lembrei que em cada capítulo ele vai dando algumas pílulas, né, algumas frases que ele criou, algumas dicas, né? E uma delas é que ele falou que falavam para ele que ele tinha sorte, né? Daí ele falou, quanto mais cedo eu acordo, mais sorte eu tenho. Isso mesmo. E aí tem uma outra que é bem legal também, que um outro mecânico colocou, né? Ele leu o livro em um dia só, falou que foi uma leitura muito bacana, que ele falava que eu nunca perco, quando eu perco eu aprendo. Tipo, olha a visão já que ele tinha disso, de que o erro é importante, mas que esse erro não pode acontecer novamente, né? Eu ouvi um outro empresário falando que eu aceito um erro novo todo dia, mas não aceito o mesmo erro novamente, né? Isso é muito legal. Mas bacana. Além de falar do livro, desse legado que ficou do nosso pai, nós viemos falar sobre a profissão de mecânico e tenho um convidado muito especial. Não conheço ele há tantos anos, ele é um cliente da Autopeças Rodrigues, devo conhecer acho que há uns 2 anos, e vou apresentá-los para você. É o Ronaldo. Ronaldo, da Top 3 Garage, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. A profissão de mecânico é uma profissão maravilhosa e, ao mesmo tempo, é um pouco ingrata também, porque o mecânico, hoje em dia ainda, ele é muito mal visto, porque tem aquela consciência ainda, aquela visão de muitos clientes
que o mecânico ele vai dar um jeitinho, ele vai enrolar. E hoje em dia você não consegue mais fazer isso devido à internet, porque a internet está aí mostrando qual que é o defeito, como arrumar, que peça que vai, entendeu? E assim, os carros hoje em dia também mudaram muito. Quando eu comecei na mecânica, que eu mexia por hobby, vamos dizer assim, mexia no quintal da casa da minha mãe, eu devia ter 12, 13 anos de idade lá, tinha o carro dos amigos que morava na rua, a gente tinha o sonho de ter aquele carro preparado e não sei o quê, e assim. Então eu comecei a mexer lá, você com um alicate e uma chave de fenda você resolvia, porque era mecânica. Hoje em dia não existe mais a mecânica, ela tem a parte mecânica com a eletrônica junto. Então, assim, na verdade, hoje em dia, se o cara pegar um carro desses mais modernos, que tem, você pega aí hoje, você pega até provavelmente os mais populares, por exemplo, um Argo da vida, um Kwid, um Cronos ou um Polo desses novos, você tem a mecânica entregada com a eletrônica. E se você não tiver o conhecimento, se você não tiver a aparelhagem, se você não souber por onde começar, vai dar ruim. Isso aí é certeza. E você falou que quando você iniciou, você usava um alicate, uma chave de fenda e já resolvia. Hoje em dia, muitos carros você nem usa o alicate nem a chave de fenda. Você vê como que as ferramentas foram Hoje em dia, se você não tiver um scanner na oficina, você não tem o diagnóstico. A grande verdade é essa. É lógico, de repente um falhamento, você pega uma vela, você consegue descobrir alguma coisa. Mas hoje 90% da reparação automotiva é atrelada aos equipamentos. A um scanner, um osciloscópio. Então, assim, você tem que ter isso. Você tem que ter. E esses são investimentos, entendeu? O maior problema da mecânica que eu vejo hoje é referente ao sucateamento da profissão. A mecânica de uns tempos, de uns 10 anos para cá, ela foi muito sucateada, porque o nosso país, infelizmente, vive em crise, nós não temos políticos que visam pelo mais pobre, a verdade é essa, e a gente houve muitas demissões, e o que o cara fazia? Eu tenho minha garagem, eu vou comprar um macaco, eu tenho uma caixa de ferramenta, eu vou virar mecânico, eu vou arrumar o carro. Para ele se sustentar, não é um jeito errado. Só que o cara que trabalha no quintal da casa dele hoje, ele tem um custo de ar. Nós que temos a oficina montada, com aparelhagem, com funcionários, pagando imposto, com tudo isso, o nosso custo é B, C e D. Sim. Entendeu? Então, assim, o cara vai cobrar A para trocar um jogo de pastilha, só que na minha oficina, se eu cobrar A, eu tô no prejuízo, eu não pago as contas. Não paga as contas. Entendeu? E aí lá o cara vai pegar um carro que você precisaria entrar com o scanner para recolher pinça, para não estourar bomba de airbag ou de ABS, o cara vai meter a chave de fenda e recuar a pinça. Vai dar certo a primeira vez? Vai. Só que aquele módulo de ABS, de airbag, ou seja, o responsável, ele vai acabar sendo danificado, porque ele não foi projetado para receber óleo, sim para enviar o óleo. Entendeu? E aí o que acontece? E isso acaba danificando. E aí o cara vai cobrar. Só que o cara não entende que de repente um scanner que eu estou usando para recuar a pinça do carro dele custa em torno aí de 10 a 15 mil. Isso é um dos mais baratos. Entendeu? Então assim, e tudo isso vem sucateando a nossa profissão. Porque você pega aquele cara que tá ali, ele faz aquilo ali, ele troca uma pastilhinha, ele cobra A. Na minha oficina eu tenho que cobrar B. Entendeu? E aí acaba, mas fulano faz mais barato. O ciclano faz mais barato. Entendeu? Mas aí tem todo um aparato que o cliente tem que começar a aprender Sim. a olhar. E o empresário ainda passa a ter esse desafio a mais, de mostrar para o cliente qual é a diferença dele ir lá e pagar o A, ou vir aqui e pagar o B, o C e D. Porque tem uma grande diferença. Só que isso, se a gente não mostrar para o cliente, ele não entende. Então acaba sendo mais um desafio que o empresário tem de mostrar essa diferença. Com certeza. Né? Do valor porque o que a gente cobra é um valor. Ele é o serviço, ele é o atendimento, ele é a credibilidade, ele é o estudo, né, para chegar num valor do investimento daquele reparo, né? E o cliente muitas vezes não consegue entender ou não sabe, ou na verdade a obrigação de comunicar é do comunicador, então é nossa. Então a gente que tem que, de alguma maneira, dedicar tempo mesmo para fazer com que ele entenda, e aí já acrescenta tantas outras coisas que tem que cuidar do pátio, cuidar da gestão, cuidar do financeiro, ainda cuidar da comunicação com o cliente para que ele entenda o valor
né? Porque é valor aquilo que a gente está prestando, um serviço de qualidade, que tem scanner, né? Que tem que paga imposto, isso daí é muito importante, né? Isso faz uma grande diferença, né? E hoje em dia o consumidor final ele tem olhado para isso. Ele olha quando você fala que eu tenho descarte correto de material. Eu estou aqui, eu pago o meu imposto, né? Mas a gente precisa mostrar. Porque se a gente não mostrar, eles tá caro, né? Mas tá caro como? Qual é o valor que você dá a isso? Então, quando a gente fala em preço, em marketing, vendas, essa aba de comunicação com o cliente, de relacionar mesmo o valor de tudo aquilo, né, do atendimento, até a pessoa falar, o café, né, tudo que você serve, o tempo que você destina, né, para aquele atendimento, que agrega todo aquele atendimento, todo o contexto, faz parte do valor. Não, com certeza, né? Com certeza. E a pessoa... eu brinco muito com os meninos que trabalham comigo, porque eu não considero que eu tenho funcionário, eu tenho parceiros. Eu acho que essa parte de funcionário, eu acho que é um pouco pesada essa palavra, eu acho ela um pouco pesada, porque a pessoa, ela tá junto comigo ali, ela passa mais tempo comigo na oficina do que com a própria família dela. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho parceiros, eu tenho uma família. Na Top 3 não tem funcionários, tem uma família. A Top 3 é uma família, que tem eu como responsável e eu tenho as pessoas que me ajudam. E assim, eu trato eles como eu trato membros da minha família. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes eu trato melhor eles do que eu me trato, vamos dizer assim. Porque eu acho que eles têm que estar satisfeitos, o ambiente tem que ser um ambiente leve, um ambiente amigo, descontraído. Na Top 3, o Rodrigo já foi lá, ele viu, a Top 3 tem um ambiente que, assim, todo mundo brinca com todo mundo conversa com todo mundo, não tem aquele negócio de eu mando, você obedece, jamais, eu nunca mando nada, eu sempre peço. Eu acho que o segredo do empresário é ele saber pedir, porque se alguém mandar nele, ele não vai gostar. Sim. Entendeu? Então, eu acho que um dos princípios é esse. E o outro é a satisfação do cliente. Eu não vendo serviço, eu vendo satisfação. Eu tenho isso comigo. Legal. O cliente, ele tem que sair de dentro da minha oficina satisfeito com o que foi feito. Entendeu? Não adianta ele vir aqui para trocar uma lâmpada, por exemplo, e aí eu vejo que o carro dele está sem pastilha de freio e eu não avisar ele. Eu tenho preferência em resolver o problema do pastilha de freio porque é a vida dele que está em risco ali. Entendeu? E é o que eu falo para todos os meus colaboradores. A gente trabalha com vidas, não é com carro. Não é com mecânica. A gente trabalha num reparo, a gente trabalha com vidas. Porque quem está conduzindo aquela máquina é um ser humano. E Deus o livre guarde. E se acontece alguma coisa por um erro nosso? Isso não pode acontecer. De repente, Deus o livre guarde, bateu, acabou o carro, mas não machucou ninguém. É material. Material a gente recupera. E se de repente o motorista ficar paraplégico em cima de uma cadeira de roda? Você entendeu? Então isso não pode acontecer. Isso não pode, isso eu não admito. É o que eu falo para os meninos. Não, mas foi ele que errou. Não. Você não errou, eu não errei, fulano não errou. Quem errou foi a Top 3, foi a mecânica. O cliente ele não vê que foi o funcionário, que foi o dono, que foi o ajudante que mexeu. Para ele é a oficina Top 3 que não presta, ela que fez o serviço errado. Então assim, o erro é geral. Né? E isso a gente não pode deixar acontecer. Porque hoje em dia sempre foi a pessoa para indicar uma oficina, se você faz bem feito, ela indica para uma pessoa. Se você faz mal feito, ela fala para 100. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar sempre a excelência do serviço. E isso a gente tem como? Com peças de qualidade, material de qualidade, ferramental correto, treinamento correto, tanto para o dono da oficina, como para os funcionários, para os parceiros. E a vida é essa, a gente vai levando, vai aprendendo, a tecnologia vem evoluindo muito nos carros, isso vem dificultando muito a gente, porque a gente não tem treinamento total. Os caras lançam um carro hoje, o treinamento para esse carro vai sair daqui a 1 ano. Nunca sai o treinamento antes para você já ter um respaldo na rua. Sim. Isso é até uma coisa que acho que até as próprias fábricas fazem para manter por 1 ano o carro dentro da concessionária, né? Para poder tá lucrando um pouco mais, né? A grande verdade é essa. Né? Porque aí eles têm a tecnologia, tudo. Hoje em dia, para você escanear um carro, dependendo do carro, se você não tiver um acesso online, você não faz nada. A grande verdade é essa. Tem muita informação que fica na montadora, né? Tanto que os sindicatos, eles defendem o right to repair, né? Exatamente. Porque muitas vezes eles ficam com essa informação para que aí sim o cliente vá lá. E cada vez com mais tecnologia embarcada, que nem você falou, apitou lá para o mecânico, levar na concessionária X, que está a 1 km da sua casa, e aí vai amarrando tudo nesse ciclo, daqui a pouco passou do período de garantia, ele continua levando lá, pô,
o próprio carro me avisa onde levar, o que tem que fazer. Não vou levar no reparador independente, eu vou levar onde está tudo conectado, né? Exatamente. E esse é um desafio nosso, porque se a gente não tiver essa informação, ele tá certo. Agora, se a gente tiver a informação, fala, opa, a gente tem tanto preparo quanto quem tá reparando lá na concessionária, né? Com certeza. Eu fui uma vez lá para a Europa, né? Uma campanha que a gente participou da Pit Stop, e lá eles têm o right to repair, tanto da informação, como de não perder a garantia do veículo. Isso acontece lá. Então, assim, o dono do carro que decide se ele vai levar na concessionária que ele comprou ou se ele vai levar na Top 3, que é homologada pela marca para poder fazer aquele reparo, porque tem qualidade ferramental e vai usar peça de qualidade, e aí o cliente está com o cliente que acaba decidindo, né, onde ele vai levar. Que acaba Poder decidindo. E aí cliente. também não vai ser que nem aqui, que as concessionárias geralmente cobram um preço altíssimo para fazer manutenção em relação às oficinas. Lá eles são mais equiparados, porque senão a concessionária fala, poxa, ninguém vai trazer o carro aqui. Com certeza. Sei lá, o cara certeza. também tem a mesma capacidade, né? É que assim, se você pegar a parte dos Estados Unidos, a parte da Europa também, Londres, Portugal, eles têm um sistema de cobrança de mão de obra diferenciado, é mais justo, que nem você falou, né? A concessionária, ela cobra mais parecido com o próprio terceirizado, vamos dizer assim. Só que assim, aqui no Brasil não existe isso, porque as concessionárias, elas querem tipo um monopólio daquele carro por um tempo. Tanto é que você, no meu ponto de vista, eu acho que as concessionárias jogam a garantia, mas você só tem a garantia do veículo se durante o primeiro ano você fizer a manutenção com eles. Isso para mim é monopólio. Você está monopolizando, você está obrigando ao dono do veículo em si, seja qual for a marca, que todas fazem isso, a levar neles. Por quê? Você vai fazer uma troca de óleo numa oficina normal, é A e é o mesmo óleo. Você vai na concessionária, é B e C. Entendeu? Então, assim, é o mesmo serviço pelo dobro, ou às vezes até o triplo do preço. Entendeu? E você é obrigado a levar lá, porque senão você perde a garantia do carro. E como os carros geralmente têm mais de 1 ano de garantia, então vai amarrando, tem 3 anos de garantia, então amarra 3. É 3 anos que o carro vai para lá e eles vão fazer o que eles querem. A verdade é essa. Que é a garantia estendida de 5 anos, aí vem durante 5 anos. Porque o carro não vai dar problema durante esse período, ainda mais você fazendo a manutenção correta. Aliás, se você fizer a manutenção correta, vai durar 10, 15, é a preventiva que a gente fala, né? Vai durar muito mais tempo. Então a concessionária está com tudo na mão. Exatamente. Porque ela tem acesso à informação. Instagram, eu já tinha contado essa história, como é difícil contratar hoje em dia, né? Eles abriram uma vaga numa contabilidade grande, aí ficou lá pra parte final um menino de 20 anos, que foi a mãe dele que foi levar pra entrevista e ficou esperando, e uma outra menina que também devia ter de 18 a 20 anos, tal, que foi quem foi contratada, né? Ele achou meio estranho, né? Um menino grandão, a mãe ir levar, falou, vou ficar com a menina, fazer um teste. Falou que ela aguentou ficar 1 hora sem o celular. Porque não podiam ficar com o celular durante o trabalho, e tá tão acostumado a trabalhar com o celular ali, ou trabalhar com o celular, ficar no celular o dia inteiro, que na hora que tinha que trabalhar realmente e ser produtivo, tirou o celular, aguentou 1 hora, falou, não, isso aqui não é pra mim, e foi embora. Verdade, acontece muito isso. Largou o emprego. Acontece essa é a nova geração, mas eu sempre olho o outro lado, né? Porque essa é a nova geração que nós formamos. Eles estão vivendo o reflexo de coisas que nós criamos, que a nossa geração fez e levou, então também cabe a nossa geração trazer essa responsabilidade pra gente também, porque somos mais maduros, mais velhos e tal. Como lidar com essa geração? Como fazer eles lavarem vai piorar, o banheiro? dizem, Como né, fazerem então, eles trabalharem? É um problema que a gente tem pra resolver. Teve um caso parecido também, que o rapaz veio pra fazer essa entrevista e tal, né? Ajudante geral. Não conhecia nada. Não, mas eu quero aprender e tal. Eu falei, não, tá bom, seu salário é esse, assim, assim, assim. Suas funções são essas. Não, mas eu vou ganhar só isso? Aí eu falei pra ele, tem dia que nem eu tiro isso. Tem mês que eu não tiro isso. Porque a oficina não roda o suficiente. Às vezes eu passo o mês aqui em branco. Sim. Ser empresário é você saber que você tem riscos que você tem que assumir. Sim. Às vezes eu não tenho salário. O que eu faço, eu tiro um pouquinho para pagar as minhas contas, que a oficina tem que pagar minhas contas, isso é básico. E assim, e o cara queria ganhar mais do que eu, mas banheiro eu não lavo. Eu não lavo banheiro nem na minha casa. Eu falei, então, mas aqui não é sua casa. Aqui você vai estar aprendendo uma profissão. E assim, e não ficou. Falou, não, se é assim eu tô indo embora. E foi embora. Prefere ficar no celular em casa. E sem ganhar R$1. E sem ganhar R$1. E infelizmente é isso. A geração que a gente vive hoje é isso. A culpa maior é nossa? Sim. A culpa maior é nossa, que nós deveríamos ter tido com escolhas políticas. Infelizmente, a nossa política brasileira é uma negação. Tanto direita como esquerda como centro.
Educação não tem, por isso que nós estamos vivendo o que vive. Educação técnica, então, o erro nosso, que somos mais experientes, não vou falar mais velho, mais experientes, foi de não conseguir frear essa cultura de repente, vou votar em fulano porque ele me dá um Bolsa Família, vou votar em ciclano porque ele me dá uma cesta básica, eu vou votar no Beltrano porque ele me asfaltou a rua da minha casa. A gente tem que começar a pensar como brasileiro, não como ser humano. A gente volta na educação, né? Exatamente. A educação social e política também é uma coisa que deveria ter na escola. O país está do jeito que está por causa que a nossa educação é fraca. Porque se a gente tivesse uma educação de qualidade, não estaria acontecendo o que está acontecendo. O pilar de tudo é a educação. Isso não é novo, né? Que a gente escuta isso desde quando, né? Que a solução para os problemas é a educação. É a educação. Porque uma pessoa que ela tem educação, que ela começa a ter um entendimento, que ela tem um aprendizado de que tudo na vida tem um custo, tem um trabalho, a gente não ia estar do jeito que está. Eu te garanto, se a gente tivesse uma educação de qualidade no Brasil, nós seríamos o primeiro país do mundo. Porque aqui no Brasil não falta nada. Sim. Nós temos tudo. Nós somos um país abençoado. Aqui não falta nada. Só que, infelizmente, por causa de certos políticos, nós estamos do jeito que está. E eu não vejo melhora. Infelizmente, eu não vejo melhora. A tendência é só piorar. É só piorar. Uma oficina com o tamanho que eu tenho, com a renda que eu tenho, o que eu pago de imposto, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o que eu pago de imposto. E assim, eu sou uma oficina pequena, eu sou um empresário, eu sou um microempresário. E o que acontece? Se eu não pago, eu me arrebento, eles me arrebentam. Aí você vem para a parte gestora do governo, vamos dizer assim. Você pega os bancos que devem bilhões, empresas de televisão que devem bilhões, e ninguém faz nada. Por que eu, que sou pequeno, que sou o cara que trabalha ali para botar o arroz com feijão, sou obrigado a pagar, e os caras que faturam bilhões por ano não pagam nada? Tem isenção, né? Tem isenção, estão devendo daquilo e aquilo. Teria que ser o contrário. Sim, os empresários, a pequena e média empresa pagam imposto, né? Para sustentar os grandes. E ao invés de ir para a educação, para a segurança, para a saúde, porque aí sim seria um cenário, né? Sim, eu pagaria 50% de imposto, desde que fosse destinado para o local certo. É simples assim. Não precisa ser muito, né? Educação, saúde e segurança. Só. Não, o resto... Esses 3 pilares, o Brasil seria o país de primeiro mundo. Você pode ter certeza. Mas é isso. Vamos continuar fazendo a nossa parte, ter esperança que vai dar certo. Que vai mudar. Deus quiser um dia. Né? Essa nova geração, talvez hoje que a gente está falando, talvez seja a geração que vamos apoiá-los e ajudá-los, né? Para conseguir uma mudança aí que a gente quer ver no mundo. E que não acabe a categoria dos mecânicos, né? Que não acabe, pelo amor de Deus. A Tríade do Mecânico vem defendendo isso, né? Junto com parceiros como a Escola do Mecânico e tantos outros, né? E com vocês também que estão aí dia a dia na luta, né? Se a dificuldade que a gente estava conversando ali fora que você tem de encontrar mão de obra também. Não acha. Isso aí é praticamente 100% dos mecânicos, dos empresários, né? No caso que sentam aqui, né? E na verdade, assim, não só na área da oficina mecânica. Eu tenho conhecimentos também com retíficas que são, de repente, uma profissão acima do mecânico, né? Que aí vai mexer com CNC, com fresa, com torno, com retífica. Também não acha. Também não acha. Tem uma retífica de um parceiro aí que a gente conhece, que não... Ela falou, eu tinha 8 funcionários, eu estou trabalhando com 4 porque não acha para contratar. E com salários interessantes. Salários bons, né? São salários bem melhores que de um mecânico, de um ajudante, vamos dizer assim. Então... Mas não tem. Infelizmente, essas profissões manuais tá sendo erradicada do mapa. Aí, ó, vocês que estão acompanhando o nosso podcast, ó, continuem investindo no estudo, na profissão, porque sim, tem muito espaço para crescer. Se você for dedicado, né, se for uma pessoa honesta, né, e quiser realmente fazer o bem, esse é um mercado que gera bilhões de dinheiro aí no cenário econômico, né? Então tem muita oportunidade. Ronaldo, obrigado pela presença, obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu é que agradeço o convite, a nossa parceria que a gente tem já há 2 anos aí, graças a Deus, um ajudando o outro, a gente se ajudando. Eu espero que continue por mais 12, 20, aí seja eterna aí essa parceria, porque a gente trabalhar com pessoas responsáveis, com peças de qualidade e, acima de tudo, honestos, não tem preço. Obrigado. Isso eu tenho de vocês. Obrigado pela confiança e parabéns pela sua história. Obrigado. Valeu. Então, galera, esse foi mais um episódio da 2ª temporada da Tríade do Mecânico. Curta, compartilhe.